Você nunca mais verá os seus netos. Júnior gritou para a mãe. É isso que vai acontecer se eu perder os meus filhos. Eles vão para uma instituição e será impossível tirá-los de lá, pois o juiz vai saber que eles não eram bem cuidados. E tudo isso porque você não me ajudou a cuidar deles, mãe. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando, com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Enquanto caminhava para o mercado, Ilza tentava se lembrar de tudo o que precisava comprar. Ela costumava sempre sair com uma lista de compras para não se esquecer de nada. Mas, naquele dia, tinha esquecido de pegar. Enquanto caminhava pelos corredores do mercado, ela olhava as prateleiras e enchia o carrinho. Quando entrou no corredor de legumes, pegou vários e sorriu pensando que, quando os preparasse, os netos iriam reclamar antes de comer. Mas, que acabariam cedendo, e comendo, pois Ilza prometia que eles poderiam tomar sorvete depois de comer todos os legumes. Ela era uma mulher experiente, e sabia como convencer as crianças a comer os alimentos que fazem bem. Além de criar os netos, ela tinha também criado o seu filho com muito amor. Ela se lembrava de que, quando ele era criança, era difícil convencê-lo a tomar remédios. Mas que, sempre conseguia convencê-lo a tomar, quando prometia que daria algum doce a ele. Nesses momentos, em que tinha que ser criativa para que o filho tomasse os remédios necessários, descobriu que tinha muito jeito em criar doces. Ela tinha até criado um livro de receitas, com as suas criações. Enquanto lembrava dessa época passada em sua vida, ela terminou as compras, passou no caixa e voltou para casa. Assim que entrou em casa, Ilza já foi para a cozinha preparar tudo. Estava pensando em fazer um ensopado delicioso, e também um bolo de abacaxi com cocô. Ela sorria só de pensar nos netos comendo, e se lambuzando com o doce. Ilza dedicava sua vida, basicamente, aos netos e ao filho. Ela era uma senhora de 70 anos, viúva, que vivia junto ao seu filho Júnior, e com os netos Júlio e Juliana, de 8 e 5 anos respectivamente. Ilza adorava o seu filho e os seus netos. Júnior sempre tinha sido um pai exemplar. Ele tinha sido do tipo que deixava as fotos dos filhos na carteira e em um porta-retrato no trabalho. Ele era tão orgulhoso de seus filhos que mostrava as fotos das crianças para todas as pessoas com quem conversava. Apesar disso, nem tudo tinha sido alegria na vida de Júnior. E ele precisou enfrentar obstáculos para continuar sendo o pai amoroso que sempre tinha sido. A esposa de Júnior, depois da segunda gravidez, desenvolveu uma depressão pós-parto que a devastou. Ela tentava esconder a tristeza, quando estava próxima a Júnior e aos filhos, e isso só piorou tudo. Quando Júnior percebeu que o comportamento da esposa estava diferente, começou a pesquisar. Ele sabia que tinha algo errado. Ele então pesquisou e descobriu que a mulher poderia estar sofrendo com essa perturbação, e que era algo comum. Acontecia com muitas mulheres. Júnior então disse à mulher que eles iriam juntos para o tratamento. Infelizmente, não houve tempo para isso. E, no dia seguinte, a esposa de Júnior tirou a própria vida. Quando tudo aconteceu, Júnior ficou devastado e se sentiu sem rumo. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Sem a esposa, ele próprio começou a se sentir muito perturbado. Em grupos de apoio, ele desabafava e ouviu os desabafos de outras pessoas, e isso começou a tranquilizá-lo. Com ajuda psicológica, ele também começou a entender que nada daquilo era culpa sua. E que ele tinha feito o possível para salvá-la. Mas não foi possível. A necessidade de cuidar dos filhos fez Júnior, aos poucos, se perdoar. Mas, o que realmente o ajudou a enfrentar aquele momento difícil foi a presença de sua mãe. Com Ilza a seu lado, ele finalmente conseguiu colocar as coisas em ordem. Ele conseguiu ajuda para lavar todas as roupas sujas que estavam se acumulando, lavar os pratos e cuidar das crianças. Ilza o apoiou no momento mais difícil de sua vida. Ela também ajudava com as crianças, que também sentiam falta da mãe. Ilza foi um verdadeiro anjo na vida de seu filho e netos. Os anos foram passando. Júnior tinha perdido a esposa há 4 anos, e, desde então, Ilza tinha começado a morar com ele. Ele tinha sofrido muito no começo. Toda a situação o deixou muito fragilizado, e ele demorou a se reerguer. Tanto mentalmente, quanto profissionalmente. Com Ilza morando junto a ele, também conseguiu voltar a trabalhar.
Júnior trabalhava em uma importante empresa do setor financeiro, e o seu cargo lhe rendia um bom salário. Ele conseguia pagar a casa e sustentar os filhos, e ficou feliz em voltar, pois adorava o trabalho. Os meses se passaram e Ilza se tornou a pessoa que mais cuidava da casa. Ela mantinha tudo em ordem e nem sequer usava do dinheiro de Júnior. Isso porque ela recebia o seu próprio dinheiro da aposentadoria. Todos os dias ela acordava cedo, colocava as roupas de molho e já ia arrumar o restante da casa. Preparava o almoço de Júnior e deixava na geladeira. Ela também adorava preparar os mais diversos tipos de doces e deixá-los na geladeira para os netos. Cuidar da casa e de sua família era um prazer para Ilza. Ela tinha muito orgulho do filho. Ele sempre tinha sido um homem bom. Educado e bem-humorado, ele conquistava o carinho de todos que o cercavam. E a sua inteligência sempre tinha chamado a atenção de Ilza. Ela via no filho uma sede de aprender, e desde sempre tinha sido assim. Júnior, ainda criança, tinha vencido vários concursos de matemática e tinha se destacado na escola. A sua facilidade com matemática o tinha ajudado a ganhar uma bolsa de estudos em uma faculdade muito boa. Ele era focado, e passava noites em claro lendo livros de matemática e fazendo atividades para se tornar cada vez mais capacitado. Todos diziam que ele teria um futuro brilhante, inclusive Ilza. E foi isso mesmo que aconteceu. Todo esse esforço tinha sido recompensado. E Júnior tinha conseguido um cargo importante em uma empresa renomada. Nos fins de tarde, ela costumava sair para caminhar. Essas caminhadas, além de fazerem bem para sua saúde, faziam bem para seu espírito também. Isso porque, enquanto andava, ela se lembrava de momentos bons de sua vida. Ela se lembrava de quando caminhava com seu marido em tardes como aquela. Na época em que começou a namorar com ele. Eram tempos diferentes, era tudo mais tranquilo. Com poucos carros, havia pouco trânsito, e poucos acidentes em avenidas. Sem pessoas apressadas correndo de um lado para o outro, a vida era mais calma como um todo. Ilza e seu marido gostavam muito de viajar também. Eles preferiam ir para lugares onde a natureza tomava conta e as cachoeiras existiam em abundância. Foi com seu marido que ela viveu ótimos momentos em sua vida. Ela também se lembrava de momentos de sua infância em que vivia no interior e que as tardes eram embaladas por sons de violão. Seu pai costumava tocar músicas sertanejas, em seu violão, e observar o pôr do sol. Aqueles momentos eram quase mágicos. Tinham existido apenas naquela época, e Ilza tinha certeza de que não os reviveria na cidade grande. Além da música, o ar era inundado pelo cheiro do fogão a lenha. Com poucos eletrodomésticos em casa, a família de Ilza usava o fogão a lenha para cozinhar e para defumar as carnes. Os alimentos preparados ali, aos pés do fogão de lenha, ficavam muito mais saborosos do que os alimentos congelados. E era lembrando desses detalhes, que Ilza tentava replicar essas mesmas receitas para os seus netos e filhos. Mesmo que levasse mais tempo de cozimento, ou que precisasse de algum cuidado adicional no cozimento, ou mesmo que precisasse de dias para que tudo ficasse com o melhor sabor possível, Ilza se empenhava e fazia. E seus netos e filho confirmavam que, daquele jeito, os alimentos ficavam melhores mesmo. Ilza também sempre contava aos netos e ao filho suas histórias de vida. E explicava a eles como tudo era diferente naquela época. E assim, durante muito tempo, a convivência dos quatro foi tranquila. Ilza se lembrava disso e sorria. Porém, conforme Júnior foi se estabelecendo cada vez mais no trabalho, ele pareceu se esquecer dos esforços que a mãe fazia para cuidar de todos. Júnior saía para o trabalho, carregando a marmita feita por Ilza. Na maioria das vezes ela nem via o filho sair de casa, de tão apressado que ele ia para o trabalho. Ilza sentia falta de falar mais com o filho. Ela entendia que ele precisava trabalhar para sustentar os filhos. Mas, às vezes, quando ele tinha tempo, preferia ficar no celular ou no computador. Júnior até tinha ensinado a mãe a usar o computador. E Ilza, às vezes, até ficava alguns minutos em sites, procurando receitas. Ou se divertia, e se emocionava, vendo algumas fotos de épocas passadas. Em sites nos quais as pessoas postavam as suas lembranças, de antigamente. Mesmo assim, ela sentia falta de conversar com o filho. Ela se lembrava que, quando ele ainda era casado, os dois costumavam conversar durante horas. Júnior era feliz, e Ilza via aquilo.
Depois que a mulher faleceu, algo mudou nele. Ele ficou mais distante emocionalmente e não confiou nas pessoas por bastante tempo. Toda aquela leveza que ele transparecia, e toda aquela empolgação que ele sentia desapareceu. E foi nesse período que ele se afastou da mãe também. Ilza entendia que o luto era doloroso. Ela tinha perdido seu marido, devido a uma doença, e tinha sido muito difícil. Ela nem conseguia imaginar como era a sensação de pensar que alguém amado tinha ido embora acabando com a própria vida. Apesar disso, Ilza tinha esperanças de que ainda teria o seu filho de volta. Ela continuou com a sua rotina que lhe fazia bem. Mas, dia após dia, o comportamento de seu filho não mudava. Pelo contrário, ele parecia cada vez mais irritado, apressado e focado apenas no trabalho. Ele não dizia mais palavras carinhosas para a mãe, ou sequer falava com ela. As coisas que Ilza fazia, como arrumar a casa, e deixar a marmita do filho pronta para ele só pegar e esquentar no trabalho, pareceram se transformar em uma obrigação. Apesar de não estar pagando o salário para a mãe, Júnior a tratava como se fosse o seu chefe. Ele começou a reclamar da comida, e reclamar que a casa não estava mais limpa como antes. Ele não levava os filhos à escola, mesmo assim nunca agradecia a mãe por fazer isso. Ele nunca sabia a data das atividades, que as crianças precisavam entregar, mesmo que Ilza sempre dissesse para ele. Percebendo que aquela situação estava se tornando insustentável, Ilza começou a ensaiar como conversaria com o filho. Meu filho, eu tenho estado aqui desde que a sua mulher partiu, e entendo a sua dor. Eu também perdi o seu pai, e você se lembra como foi difícil. Perder alguém amado muda. Nos transforma em uma pessoa que nunca achamos que seríamos. No começo, eu ajudei você e vi você se reerguer. Mas, ultimamente, você tem me tratado muito mal, meu filho. Não tem me dito as palavras de agradecimento que mereço ouvir, tampouco tem me tratado com respeito. Então, Júnior, você precisa me respeitar mais, ou será melhor que eu vá morar sozinha? Ilza repetiu para si mesma, em frente ao espelho. Ela treinou tanto esse discurso, que ficou com dor de cabeça e acabou pegando no sono. Quando ela dormiu, a casa estava silenciosa. Mas, ao acordar, uma gritaria tinha se instaurado. Ela reconheceu a voz de Júnior. Ilza foi até a sala e encontrou Júnior nervoso, e estava dormindo. Mãe? Você esqueceu de buscar os seus netos na escola. Eu tive que ir buscá-los, e ainda precisei pagar uma tarifa, que cobram quando não buscamos as crianças no horário correto. Júnior disse, gritando com a mãe. Ilza tentou explicar ao filho o que tinha acontecido, mas ele nem a deixava falar. Ilza sabia que aquilo não era grande coisa. A escola realmente cobrava essa tarifa para casos em que os pais iam buscar as crianças com muito atraso, mas aquela tarifa não prejudicaria as finanças do filho. Ele recebia um ótimo salário em seu emprego. A escola também era segura. Quando os pais não iam buscar as crianças no horário correto, os funcionários as deixavam dentro do prédio. Não deixavam que elas fossem para a rua, pois era uma escola de ensino infantil. Ilza sabia bem disso, pois já tinha conversado com a diretora e entendia todas as regras da escola. Júnior, por outro lado, não parecia entender como funcionavam as normas da escola dos próprios filhos. Isso porque ele nunca tinha se dado ao trabalho de se informar. E nunca sequer tinha conversado com a professora de Júlio e Juliana. Enquanto ele acusava de ser irresponsável e de ter dado trabalho a mais para ele, Ilza tentou falar todo o texto que tinha decorado e repetido para si mesmo em frente ao espelho. Mas, Júnior estava gritando, e disse algo que a magoou muito. Você nunca mais verá os seus netos. Júnior gritou para a mãe. É isso que vai acontecer se eu perder os meus filhos. Eles vão para uma instituição e será impossível tirá-los de lá, pois o juiz vai saber que eles não eram bem cuidados. E tudo isso porque você não me ajudou a cuidar deles, mãe. Ilza ficou sem palavras, e começou a chorar. Ela não conseguia acreditar na ingratidão do filho. Depois de anos cuidando de seus netos, sem nunca esperar algo em troca, ela finalmente sentiu que tinha chegado ao seu limite. Ela sempre tinha sido uma mulher boa, generosa e respeitável e que sempre tinha colocado o bem-estar de seus filhos e netos acima do seu. O que ela tinha feito por todos, durante todos aqueles anos, de repente, parecia irrelevante. De repente, ela parecia irrelevante. Esse sentimento foi tão ruim, tão forte, que Ilza simplesmente saiu de casa sem rumo.
Ela andou pelas ruas e acabou indo até ao parque da cidade. Assim que ela entrou naquele lugar, uma brisa suave tocou seu rosto e trouxe refrescância. Mas, além disso, trouxe uma nostalgia muito boa. Passavam pessoas correndo, pessoas pedalando em bicicletas, e muitas famílias. Enquanto olhava aquelas famílias, ela se lembrou da sua própria vida. Ilza se lembrou de sua infância. Se lembrou dos momentos em que ela e os seus amigos corriam pelo meio do matagal, que ficava perto da cidade, e se jogavam no ribeirão. Era tão irresponsável e perigoso. O ribeirão era fundo, alguém poderia submergir ali. Mas, éramos crianças inocentes e não entendíamos as consequências. Era nossa brincadeira favorita. Com toda a certeza, Deus nos amparava naqueles momentos, para que nenhuma tragédia acontecesse. E nunca aconteceu mesmo. Ilza pensou, com carinho. Quando saíam do ribeirão, as crianças brincavam durante horas ali mesmo, naquele matagal. Sem jogos eletrônicos, nem brinquedos que andavam e falavam sozinhos, a diversão ali era mais rudimentar e mais simples. Mais verdadeira. As crianças faziam bonecos com os sabugos de milho, subiam nas árvores para pegar frutas e brincavam de guerrinhas de mamonas. Ao fim do dia, todos iam para suas casas, e aquele era um dos momentos preferidos de Ilza. O cheiro de comida feita no fogão de lenha preenchia todo o ar. A comida não era refinada, mas, para Ilza, era mais deliciosa do que qualquer refeição de restaurantes famosos. Comer junto à sua família, ouvindo as histórias que sua mãe contava era o momento mais mágico de seu dia. A forma como sua mãe contava as histórias, sabidas de cor, sem precisar ler em nenhum livro, era mágica. O seu ritmo de contar, as suas expressões faciais únicas para cada personagem e a sua voz e timbre perfeitos eram algo único. A sua mãe era única. Lembrar disso tudo fez Ilza chorar. Mas, não um choro de mágoa, como seu filho tinha lhe feito chorar. Mas sim, um choro de felicidade, e de saudade daqueles tempos que não voltariam mais. Um senhor então se aproximou de Ilza com licença, posso me sentar ao seu lado? O clima está esfriando, mas eu quero me sentar um pouco antes de ir para casa. Ilza secou as lágrimas e respondeu que ele poderia sim se sentar. O senhor segurava um pedaço de pão, e jogava para os pombos da praça. Ele cortava pequenos pedacinhos do alimento, e os jogava para as aves. Ver aquela ação, tão tranquila, sem pressa e sem pretensão, transmitiu uma paz imensa a Ilza. Viu só? Eu venho todos os dias alimentá-los, no mesmo horário. Eles até já esperam que eu faça isso. Estão acostumados. Ela ficou observando aquelas migalhas, e de repente, teve uma epifania. Uma ideia que surgiu em sua mente subitamente. Ela então pediu licença ao senhor e caminhou para casa. Ilza voltou para casa e viu que já tinha um bilhete em cima da mesa. E mãe, decidi levar as crianças para o cinema. Elas precisavam descansar um pouco. Ilza viu aquilo, riu e pensou: as crianças precisavam descansar do quê? Das brincadeiras, dos doces que comiam? Ilza pensou. Mas, ela não se importou com aquilo, ela foi até seu quarto. Tinha decidido colocar o seu plano em prática. À noite, quando Júnior chegou, ele já foi perguntando à mãe se estava tudo pronto. Ela disse que sim. Já estava tudo pronto e na geladeira. Ótimo! Estou indo colocar as crianças na cama, elas precisam descansar. Depois eu vou dormir também, Júnior disse antes de subir as escadas. No dia seguinte, Júnior se preparou para sair. Assim que pegou a chave do carro, chamou os filhos. Juliana, Júlio, venham dar tchau, que o papai está indo trabalhar, ele gritou. De braços abertos, ele abraçou as crianças que vieram correndo em sua direção. Porém, logo percebeu que algo estava diferente. Seus dois filhos, ao invés de arrumados, ainda estavam com pijamas. E a coceira nos olhos denunciava que eles tinham acordado há pouco tempo. Por que vocês ainda não estão arrumados para ir para a escola? Cadê a vovó? Vocês já comeram? Júnior ficou tão surpreso que fez as 3 perguntas ao mesmo tempo. As crianças, sonolentas, balançaram a cabeça de um lado para o outro, em um sinal negativo para as 3 perguntas. Júnior, confuso, foi até o quarto de Ilza. Ele entrou e já estranhou que a luz do quarto estava apagada. A mãe geralmente acordava cedo, arrumava o quarto e ia para a cozinha.
Lá, ela preparava o café da manhã e acordava as crianças. Então arrumava as crianças, que iam para a escola. Depois, ela arrumava toda a casa e preparava a comida para a semana toda e deixava tudo na geladeira. Além disso, sempre fazia vários doces, dos mais variados tipos, para as crianças. Mas, o que Júnior viu, o surpreendeu. No dia anterior, enquanto voltava para casa, Ilza lembrava do que tinha ouvido no parque, aquele amável senhor tinha dito, estão acostumados. Ela então juntou essas palavras às lembranças que tinha de sua infância. Ela não tinha nenhum bem material naquela época, e não tinha comidas refinadas. Em alguns dias, nem mesmo comida ela tinha, e eles sobreviviam de frutas que colhiam. Mas, mesmo assim, o respeito que ela tinha por sua mãe era enorme. E ela deveria exigir o mesmo de Júnior. Ela então decidiu que faria esforços apenas para seus netos. Pois eles eram crianças, e não entendiam sobre a vida. Mas, Júnior já era adulto. Já era pai. E tinha que aprender a respeitá-la. Ilza então chegou em casa e foi direto para o seu quarto. Ela arrumou suas malas e separou uma boa quantia de seu próprio dinheiro. Naquela noite seu filho chegou junto aos seus netos. Nem perguntou como ela estava e foi para o quarto. De madrugada, quando todos estavam dormindo, ela se levantou e foi até o quarto dos netos. Deu um beijo na testa de cada um e disse que os amava. Pegou sua mala e saiu de casa. Enquanto caminhava em direção à rodoviária, ela se lembrava que no dia anterior, a única coisa que ela tinha feito, eram os doces para os seus netos, que ela amava e adorava paparicar. Porém, ela não tinha feito nenhuma das refeições que Júnior sempre comia, mas nunca agradecia a ela. E foi isso que Júnior viu ao abrir a geladeira. Potes de doces, muito bem organizados, mas nenhuma de suas marmitas. Ele olhou para o relógio, e viu que já estava atrasado para o trabalho. Mas, mesmo assim, precisou ir com os filhos para o banheiro, ajudá-los a escovar os dentes e arrumar os cabelos. Ele depois precisou conferir a mochila de cada um deles, e ver se todos os livros e cadernos estavam ali. Ele então se deu conta do quanto era trabalhoso fazer aquilo todos os dias. E o quanto as crianças eram dependentes. Ele percebeu então que o trabalho diário de sua mãe era grande. Quando arrumou as crianças, os três entraram no carro e Júnior os levou para a escola. Durante todo o caminho as crianças foram reclamando que o cabelo não estava bem arrumado, e que as meias estavam erradas, a vovó não faz assim. O meu cabelo está bagunçado e a pasta de dente não estava doce, os seus filhos repetiam. Júnior então percebeu que nem a pasta de dente certa ele tinha usado para escovar os dentes dos filhos. Júnior então deixou as crianças na escola e foi para o trabalho. Acabou chegando atrasado e seu chefe não quis ouvir a sua explicação. Aquele foi um dia extremamente cansativo. E, quando Júnior voltou para casa, ele recebeu uma ligação: boa noite, Sr. Júnior. Estou ligando para saber que horas o senhor virá buscar os seus filhos. Lembrando que, como já se passou mais de 1h30, será cobrado um adicional devido ao atraso. Júnior se levantou do sofá e voltou para o carro. Dentro do veículo, antes de começar a dirigir, ele pegou o celular e ligou para Ilza. Ela atendeu. Mãe, onde a senhora está? As crianças ainda estão na escola, por que não foi buscá-las? Júnior perguntou. Ilza então respondeu: bom, meu filho. Seria difícil ir buscá-los, pois estou em outro estado. Confuso, Júnior perguntou se aquilo era alguma brincadeira. Mas, Ilza disse que não. Ela explicou que precisava de férias dele, e que por isso tinha viajado. E que ficaria ali por tempo indeterminado. Ela também disse ao filho que, se ele só estava ligando para ela naquela hora, era porque só tinha notado a sua falta no fim do dia, e eu não posso mais ser tratada dessa forma, meu filho. Eu entendo que eu acostumei você a sempre esperar que eu cuidasse dos meus netos. E eu amo fazer isso. Mas, não posso aceitar que você me maltrate desse jeito. Eu sou a sua mãe. E, se eu acostumei esse seu comportamento, sou eu mesma quem vai fazer você perdê-lo, Ilza disse, decidida. Júnior abriu a boca para dizer algo, mas não teve tempo. Pois Ilza desligou o telefone. Passou uma semana, e sempre que Júnior entrava em uma rede social de Ilza, ele via fotos dela em lugares lindos, em lugares com cachoeiras, e com muito verde.
Ela aparecia tomando vinhos e provando queijos e estava sorridente em todas. Enquanto isso, Júnior estava cuidando dos filhos, e sentindo a responsabilidade que aquilo exigia. Ele precisou pagar várias taxas na escola, pois nunca chegava no horário para buscar os filhos. Foram 2 semanas corridas para Júnior em que ele finalmente entendeu que o seu trabalho não era mais importante do que o de sua mãe. Na verdade, o trabalho diário de sua mãe era bem mais minucioso. Ele olhava as sobremesas e via que a mãe tinha feito doces variados. E, quando ela fazia as suas marmitas, também era atenta. Usando só os temperos que ele gostava. E até variando os pratos para que ele não comesse só a mesma coisa durante toda a semana. Ele tinha entendido os seus erros e estava pronto para mudar de comportamento. Quando estava há 14 dias fora, Ilza finalmente voltou. Ela entrou em casa, já esperando ver a bagunça que precisaria arrumar. Mas, assim que entrou em casa, ela se deparou com uma casa brilhando de tão limpa. Sobre a mesa estava um almoço completo, que estava com um aroma delicioso. Será que eu estou na casa certa? Ilza se perguntou. Juliana e Júlio então correram em sua direção, com os braços abertos e sorrisos em seus rostos. Vovó! Vovó! Eles gritavam, animados. Ilza abraçou os netos, e sentiu uma felicidade enorme percorrendo todo o seu corpo. Ela tinha sentido muita saudade dos netos, durante o período em que ficou fora. Meus queridos, que saudades! Eu quero saber como foi aquele trabalho da escola. Tenho certeza de que vocês tiraram nota 10. Ilza disse feliz. As crianças então começaram a falar que tinham ido bem, até que Júnior surgiu na sala. Nossa, mãe, que incrível! 2 semanas fora e você não se esqueceu das atividades das crianças. Ilza olhou para Júnior, e o filho sorriu para ela e disse: senti muita saudade sua, mãe. Vamos almoçar? Eu encomendei a sua comida favorita. Emocionada, Ilza aceitou e se sentou à mesa. Júnior, educadamente, puxou a cadeira para a mãe se sentar. O almoço foi tranquilo. Ilza adorou a comida, e conversou muito com os netos. Eles estavam felizes em ver a avó de novo. Quando o almoço terminou, Júnior disse para os filhos irem escovar os dentes, e as crianças obedientemente fizeram o que o pai mandou. A sós com Ilza, Júnior começou a falar: mãe, eu nem sei por onde começar a me desculpar. Essa casa virou uma zona sem você. Você sempre foi tão boa para mim e para meus filhos, que eu nem sei como começar a agradecer. Eu sei que esse almoço não é nada comparado ao que você já fez, mas é só o começo. Eu vou ser um bom filho daqui para frente, eu te garanto. E, se você quiser continuar morando aqui, é muito bem-vinda. Não precisa ajudar em mais nada, eu vou cuidar de tudo. Mas, por favor, fique aqui conosco. Ilza se emocionou ao ouvir as palavras do filho. Ela viu em seus olhos arrependimento e amor, e ela aceitou. Mas, com uma condição, ela queria continuar ajudando. Durante os dias seguintes, Ilza continuou cuidando dos netos, mas não fazia tudo em casa. Isso porque Júnior passou a ajudar em muitas coisas. Uma vez por semana, Júnior levava a mãe e os filhos para almoçarem em um bom restaurante. E, algumas vezes por mês, eles saiam para passear em algum shopping ou parque. Júnior dizia à mãe para ela não cuidar de nada na casa. Mas, mesmo assim, ela gostava de fazer doces para as crianças, e deixá-los na geladeira. Mas, quando fechava a porta depois de guardar os docinhos, sempre encontrava, na porta da geladeira, diversos bilhetinhos. Neles estavam elogios que diziam que ela era uma mãe e uma avó maravilhosa e muito amada. Ilza agora se sentia plenamente feliz e realizada, todos os dias. O que você achou das atitudes de Ilza? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E, este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.